Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om Shwara, Namastê. So, um rápido gancho, né, com a aula de ontem. Nós estamos no arquivo versos 13 e 14, e o Swami ele faz aquele recap, né, descrevendo mais uma vez aquilo que foi classificado como as 5 sadhanas, né? 2 níveis de Karma Yoga, né? A gente pode dividir isso em modos distintos também. De fato, cada um dos nossos textos, cada um dos nossos Mahatmas, gurus, ou teachers, né? Professores, eles apresentam, às vezes, estruturas, classificações, né? Diferentes, né? Então, aqui foi apresentado como 2 níveis de Karma Yoga, 2 níveis de Upasana Yoga. Todo mundo lembra? 2 níveis de Karma Yoga, né? Você começa a desenvolver essa devoção através de um Deus com nome e com forma, né? E depois você passa para o segundo nível, que é o Deus que é a totalidade de todos os nomes e as formas, né? Naturalmente, o Deus real a gente vai encontrar na última categoria de yoga, que é Yin Yoga, que é um Deus completamente sem forma, né? E depois nós passamos pelos 2 níveis de Upasana. Upasana num Deus com forma e num Deus como a totalidade de todos os nomes e formas. Ok. Naturalmente, a atitude de devoção, ela precisa acompanhar todo esse processo pelos motivos que nós repetidamente já vimos e determinamos, né? E, e o último estágio é dito ser o Bhakti, a devoção mais elevada, porque é a devoção a respeito da real natureza de Deus, que é a real natureza de tudo, de Jiva e do mundo, né, do cosmos. Então, este último Bhakta é dito ser o mais elevado, o mais querido, o mais amado, o mais íntimo, naturalmente, porque ele não vê nenhuma separação ou divisão, não existe Advaita entre o devoto e o seu objeto de devoção, o seu objeto de meditação, o seu objeto de reflexão e contemplação. Então, essa busca, né, que envolve o aspecto da personalidade emocional do indivíduo, que é através dessa personalidade emocional que a gente vai convertendo as nossas emoções mundanas numa emoção sublime, que é a devoção, amor, reverência a Deus. Então, esse aspecto emocional, né, ele está presente na experiência humana e a gente vai purificando essa emoção e aí depois a gente entra no âmbito do Upasana, que é uma sadhana menos emocional e mais mental, para então, no final, entrar no Yin Yoga, que é dividido como Shravana, ouvir os ensinamentos, refletir, contemplar, esclarecer as dúvidas, e neste processo o indivíduo vai assimilando, internalizando e sendo transformado por essa transferência de senso de identidade do corpo-mente limitado para o Brahman Satchitananda, o Brahman ilimitado, a consciência, a existência de natureza infinita, sem nada além de si, né? Então, o estágio final é o Yin Yoga, é a yoga mais elevada, na qual a devoção é a mais pura, é a mais elevada também, né? Esses são os 5 estágios. O Swami disse que se o indivíduo realmente passa por esses 5 estágios, sem pular nada, né? A pessoa chega ao autoconhecimento devidamente retido, sem nenhuma sombra de dúvida. E é esse conhecimento que é chamado de conhecimento direto, né? Porque não existe nenhuma separação entre eu e aquilo que eu estou tentando compreender, né?
quando eu estou contemplando, refletindo, né, meditando naquilo que eu ouvi dizer que é livre, infinito e ilimitado, no momento que eu me dou conta, eu assimilo esse conhecimento, estabeleço essa compreensão clara e firme de que é a minha própria natureza intrínseca, né? Então não existe nenhuma separação, nenhuma divisão, né? Então este é o conhecimento que realmente transforma, porque uma vez o indivíduo compreenda eu sou aquilo, né? Eu sou, como dizia o Nisargadatta, né? Quando o indivíduo compreende eu sou aquela consciência livre, infinitamente não limitada, né? Ele compreende que ele é Purna, né? Então, qual é o sentido da palavra Purna, que é tão repetidamente apresentada nos nossos textos, né? Purna é uma expressão, né, sânscrita que significa que você é completo, você é inteiro, não existe bordas ou fronteiras ou limites a partir do qual a partir do qual a partir do qual você termina e alguma outra coisa inicia. É um sem nada além de si. Quando imagine você sem limite, né? Não, a gente pode pensar nos limites mentais, emocionais, físicos, né? Mas mais profundamente, né? Vamos ver o que é algo sem limite, né? É a natureza de Deus, o Deus absoluto, o Deus real. Por quê? Porque não existe nada além de si. Se não existe nada além de si, o indivíduo reconhece a sua natureza, que é completa, né? Cheia, né? Então, essa natureza, às vezes parece uma filosofia vaga, aquilo que nós somos é cheio, inteiro e completo, ilimitado. O que é isso? Né? O que é isso? É simplesmente a nossa natureza, mas por quê? Devido ao fato desta natureza ser algo tão sutil, ele começa a entrar no campo do abstrato e o indivíduo começa a falar assim, mas eu não compreendo, parece simplesmente uma mera filosofia. Mas tudo isso depende da nossa capacidade, a sutileza, o quanto refinada e satírica o nosso intelecto seja para compreender esta natureza que é absolutamente livre de qualquer qualidade, característica ou atributo, como consciência, existência, né? Então, no momento que eu compreendo isso, porque minha mente foi sutilizada através desse processo, dessas 5 sadhanas, né? Então, eu compreendo, eu começo a compreender essa consciência, eu sou a consciência, essa consciência refletida me permite compreender a minha real natureza como consciência, e agora eu entendo por que que eu sou Purna, porque Purna significa o quê? Eu sou cheio, completo, não está faltando nada, porque só existe essa consciência, e eu sou aquilo, eu sou essa consciência, né? Então, é uma transferência de identidade de algo que é tangível, que é a mente, o seu campo de conhecimento, de gostos e desgostos, o corpo físico, o corpo energético, né, o corpo emocional. Então, a gente vive identificado por vidas e mais vidas com esse aspecto mais denso, né, da nossa natureza, que pertence à nossa natureza anátima, à nossa natureza aparente, né? E a gente tem dificuldade de conceber alguma coisa que é tão intangível, tão sutil, que entra no campo da abstração, a menos que o indivíduo tenha desenvolvido uma mente muito, muito, muito refinada e sutilizada no fogo desses ensinamentos do Vedanta, né? Uma vez que o indivíduo compreende isso claramente, ele vai compreender o que significa ser Purna. O eu é Purna, né? Só existe um ser, só existe uma consciência de natureza uma, sem o segundo, purna, cheia, completa, né? É a coisa mais simples, desde que nós tenhamos uma mente refinada o suficiente para compreender a nossa natureza como aquilo que não possui nenhum atributo que nós possamos dizer é isso ou aquilo, não. Entendeu? É simplesmente aquilo que ilumina e revela todos os issos e aquilos, né? É a consciência do observador, é a consciência do buscador, que não é a mente. A mente é um instrumento, né, utilizado
neste processo de investigação que liberta. Então, por que eu estou dizendo isso? Esta é a sadhana superior. Esta Advaita Bhakti se torna um Advaita Nididhyasaka, porque quando ele entra no âmbito do Advaita, ele já não é mais um Pasaka, meditando em Shwara, em sua forma única, né? Uma deidade ou a totalidade. Não, agora ele é um Nididhyasaka. Ele está meditando na real natureza de Deus, que não é nem uma forma e um nome específico, nem a totalidade de todos os Namarupas, mas é simplesmente a consciência do próprio investigador, do próprio Nididhyasaka, né? Se vocês tiverem alguma dúvida relevante, e se vocês acharem que não é prematuro interromper a aula para fazer essa pergunta, porque nós sabemos, as dúvidas vão se resolvendo com o tempo. Swami, o Krishna, o Swami, aqui e ali, ele extrai outras passagens de outros textos para evidenciar para a gente que o Vedanta é totalmente coerente, não existem contradições e incoerências no Vedanta. Todos os Brahma Sutras, todos os Puranas vedânticos realmente, e todos os Upanishads, eles são em total harmonia, né? Eles dizem a mesma coisa. Por isso que quando você compreende esse conhecimento, você vê que os ensinamentos são sempre os mesmos, né? Eu estava falando com a Mari e ela dizia para mim, a Marilete, não Marinea, ela dizia que, porque, professor, você deve ter uma compaixão e um amor para fazer isso, porque você fica lá repetindo as mesmas coisas, né? Então, ela notou isso, entendeu? Mas o guru, ele repete as mesmas coisas, mas sempre na esperança de que o indivíduo possa compreender um pouco melhor, um pouco melhor, um pouco melhor, até que a clareza e firmeza desta compreensão a respeito da própria natureza purna do indivíduo seja alcançada e mantida, né? Então, nós fazemos esse exercício e eu falei para ela, não, eu faço isso não somente para servir a vocês, né, por amor, é porque é a coisa que eu mais amo fazer no amor. Essa é a canção divina Upanishadica, que é música maravilhosa para os meus ouvidos, né? E é muito bacana servir como instrumento para cantar esses sons, essas músicas upanishádicas. O, o Swami aqui, que conhece todas as escrituras, ele traz uma passagem de um outro texto dizendo: existem quatro tipos de pessoas virtuosas: aquelas que se rendem a meio quando estão em dificuldade, em aflição, aquelas que querem sucesso na vida e querem que eu facilite o alcance desse sucesso material. Existem aqueles acadêmicos que buscam o conhecimento intelectual, e existe o sábio, o Yanni, aquele que converteu o conhecimento acadêmico em conhecimento direto. Entre todos esses buscadores, o sábio é aquele que internalizou e que mantém sempre firme este conhecimento e esta devoção. A devoção é indivisiva, é indivisa, né? Não é advaita, é advaita. Portanto, eu sou muito, esses são aqueles que mais me amam, né? Eu sou muito querido para eles e eles são muito queridos para mim devido a essa intimidade, né? E nós vimos algumas passagens que Swami ilustrava isso, dizendo que quando a gente ama alguém, a gente procura o quê? A proximidade, né? A intimidade, né? Aí a gente vai sentindo aquela pessoa tão próxima, tão íntima de mim, né? Então, essa intimidade é uma indicação de amor, né? E ele pode se tornar tão íntimo, que não existe mais separação ou divisão entre os amantes. Existe somente o amor, e esta é a devoção
não dual, a devoção Advaita, que é superior a todas, né? E aí o Swami começa a abordar outro tema dessa passagem, deste file, né, arquivo, né, nos próximos versos, que é o benefício de tudo isso, né? Então, você sendo esse devoto, este Nididhyasaka, você é aquele mais próximo, né, daquilo que é referido frequentemente como moksha, né? É aqueles que são mais próximos e mais amáveis, né? Aí ele vai dizer que, aí ele diz também que moksha não é simplesmente uma coisa, né, que isenta o yoni de esgotar o seu punya papa, né? Porque o yoni também está esgotando o punya papa, porque embora ele tenha obtido o yana é o maior purificador. Depois disso, o yani em geral ele evita, né, naturalmente, espontaneamente, violações do Dharma, né, se comportar de modo muito negativo, né? Então, ele não vai produzindo mais punha papa, o papa, digamos assim, né, o demérito, mas ainda assim, será que o Yanni ele produz punha? Essa é uma boa inquirição. Será que o Yanni, que foi purificado no fogo do autoconhecimento, né, através de muito nididhyasana, né, esse processo natural e espontâneo, será que ele continua produzindo punha papa? Será que ele produz só punha? Ou será que ele não produz nem punha e nem papa, né? Marcelo, o que que você diria? Nem punha, nem papa. Ele está desidentificado como fazedor e desfrutador. Exatamente. Muito bom. Então, a princípio, este é o conceito. O Yanni, ele, devido à falta de identificação como fazedor e desfrutador, ele já não produz méritos e deméritos. Os méritos e deméritos faz parte de um circuito kármico no qual o Yanni ele se liberta do karma no sentido de que ele não estando mais identificado com corpo, mente, sentidos, ele já não está dentro do circuito causalidade, causa e efeitos, ações e seus resultados, né? Porque o que cria realmente os punha-papas é a identificação como fazedor, né? Então, o Yanni, ele pode estar ali, né, esperando o esgotar de seus papas e punhas, porque o Yanni, inevitavelmente, através do processo de preparação para o Yana, ele desenvolve punha, mas o punha que o Yanni está desenvolvendo é o quê? Punha espiritual, porque ele está interessado em quê? Em realização espiritual, elevação espiritual. Ele já não está produzindo outras naturezas de punhas circunstanciais, mundanos, né? Com tais quais a prosperidade material, né? Não, ele está focado num punha que liberta, que é o punha espiritual, né? Então, ele está ali desfrutando o punha papa, né? Mas sem estar identificado como meu Papa, meu Punha, mas ainda assim ele vai, né? Ele vai ser impactado por Punha Papa, né? Situações maravilhosas, estados mentais bem resolvidos, etc, etc. E por outro lado, alguns papas que são contáveis, né? São, como é que se diz? A conta kármica dele não iniciou depois do Yana, ela vem lá do início desse nascimento e tantos outros nascimentos, nos quais muitos Santita karmas não manifestaram como Parabada Karma. Então, esses papas que estão, esse punha papa que estão no sistema, eles manifestam, eles vão materializar, manifestar. Portanto, aqui o Swami dizia que até os yanis, né, eles também estão sujeitos a tudo isso.
Então, o Swami Krishna diz que esse é o Parabhakta, o Bhakta mais elevado, ele é o yogi mais elevado, é o Yani Yogi, né? E ele entrou no campo das análises de quais são, qual é a conduta do Yani, né? Quais são, de qual modo o Yani interage com o mundo, etc, etc, que, como eu disse na aula de ontem, ela que aborda diversos aspectos psicológicos, porque o Aniani, ele sofre a doença do samsara. A doença do samsara é uma dor psicológica, emocional, né, que todo mundo conhece, né? A dor emocional, muitas vezes, é muito mais dura do que uma dor física, né? Então, é, os benefícios, quase que invariavelmente, são aspectos da experiência emocional, da personalidade emocional, né, que tem muita psicologia para isso também. Então, quais são esses benefícios psicológicos emocionais daquele que assimilou e retém esses ensinamentos, né? Ele não odeia as pessoas e não precisa justificar o ódio, né? Então, ele está livre daquele ódio compulsivo. O senhor me explicou bem que esse ódio, a gente a gente não odeia nem o pecador, nem o pecado, né? Porque se o ódio funcionasse, então você poderia melhorar o pecador e simplesmente aplicar o seu ódio no pecado e você acabaria com o ódio. Mas se você aplicar o seu ódio no pecado, o pecado vai ficar mais odioso ainda, né? Mesmo com as pessoas, né? Isso não significa dizer, né, que a gente deva estar submetido a pessoas odiosas também, né? A gente tem que a gente tem que se preservar de energias é, mais negativas se a gente quer cultivar, sustentar, manter uma mente mais contemplativa, pacificada, né? Então, este é o teste, essa é a avaliação. O senhor me fala muito frequentemente disso. Não é um teste para você sair testando os outros. O objetivo é você avaliar você mesmo. E não é um julgamento que possa causar um sentimento de culpa, né, ou inadequação. Culpa e inadequação é um grande problema, né? O Swami Dayananda costumava enfatizar muito isso. Então, que foi o guru principal do Swami Paramarthananda, né? Então, é uma avaliação para nós mesmos, né? Onde é que estão determinadas coisas, situações e pessoas que eu ainda sinto raiva, rancor, né? Que eu ainda tenho um sentimento, se eu puder, eu me vingo, né? Então, todos esses sentimentos, digamos assim, impuros, né? O que é um sentimento impuro? É aquele sentimento que irá, tal qual uma toxina no nosso corpo físico, esses sentimentos, eles são toxinas no nosso corpo sutil, que irão comprometer a nossa discriminação, o nosso equilíbrio emocional, porque você está ali, né, sempre perturbado com sentimentos, assim ditos, negativos, tá? Então, esses sentimentos negativos precisam ser evitados. Se a gente vê que eu preciso melhorar em certos aspectos, né, da minha personalidade mental, emocional, psicológica, né, eu devo fazer isso acessando a minha situação, né, com os pés no chão, sem delirar ou evitar ou negar, mas jamais, né, me colocando para baixo, jamais me julgando, né, de tal modo que eu falo, putz, né, no início é difícil, as pessoas têm dificuldade de compreender que o Yanni já não se compara com um ou com o outro, entendeu? A comparação é algo muito arraizado no sentimento eu sou o corpo, mente, sentidos, que tem um monte de defeitos, limitações, e eu estou sempre olhando para cima, né, para aqueles que estão acima de mim, aí eu tento puxar a perna para eles descerem, né? E aí eu olho para baixo, vejo aqueles que estão lá embaixo, eu puxo eles para baixo para dizer assim, não, fica longe de mim, porque a vida é uma competição constante, até mesmo no âmbito espiritual, né? Que o ego ele se exalta deste modo, né? Então, todos esses aspectos, né? O auto-julgamento é a última coisa que a gente quer converter, é um auto-acessar, um auto-avaliar, né? Onde eu me encontro em tudo isso.
Então, o ódio é colocado como um indicador de muita impureza, e a ausência de ódio aqui é colocado como presente, em geral, na mente do Yanni, né? Como eu coloquei de novo, né? No outro dia, ontem, né? Que o ódio é uma expressão extrema de algo que começa com uma irritação, uma raivinha, né? Vai crescendo, aí vai se tornando um conflito grande, né? Aí, de repente, você dá um soco no cara, que nem meu pai fez com o vizinho lá 20 anos atrás, né? Aí ele vai guardar rancor daquela situação para o resto da vida e aquilo ali vai condicionar o seu próximo nascimento, segundo as nossas escrituras, né? Então, que essa avaliação não sirva para me puxar para baixo, mas que seja como uma força que irá acelerar a minha elevação, purificação espiritual, né? O segundo ponto que o Krishnaji apresenta, né, é que uma das características do Yanni é que ele é um amigo, ele é amigável. E ele ele não é realmente tudo isso aqui a gente tem que, né, observar com cuidado. Diz assim que o Yanni é amigo de todos igualmente. Ele não é amigo mais amigo de um e mais amigo de outro, tá? Não, o Yanni também tem mais afinidade ou menos afinidade para com as pessoas. É parte da natureza humana do Yanni. Eu vi isso claramente com o Papaji, né? Com quem eu estava mais próximo. Ele tinha afinidade, dizia claramente, por uma pessoa ou outra, né? E eu também experimento mais afinidade ou menos afinidade a respeito dos meus alunos, né? Então, mas em geral, o Yanni ele se disponibiliza sempre como um amigo. Na nossa Sampradaya, o conceito do professor amigo é importante, né? Que precisa ser compreendido, né? Ele é um amigo no sentido que ele está ali para nos ajudar e no sentido de que ele não quer se colocar num patamar superior e fazer de modo que os seus alunos se sintam, né, intimidados, né? Né? Intimidados, acho que é a palavra, né, Marcelo? Porque o guru se coloca lá em cima. Quase sempre não é os gurus gostam de se colocar lá em cima, mas os alunos mais incautos colocam algumas pessoas lá em cima porque a mente humana fica projetando sempre, entendeu? É aquele que deseja o bem dos seres, deseja paz, que exista paz, paz, paz entre todos os seres do planeta, como dizia Papaji no fim do Om, Om, Om. Agora a questão é o que era um amigo, aí o Swami entra, eu não vou repetir porque a gente viu isso, ele entra nos detalhes conceptuais psicológicos do que é realmente um amigo, né? Um amigo é aquele que se disponibiliza sempre. Como é que é a expressão em português? Um amigo, ah, um amigo de verdade é um amigo presente na necessidade do outro, né? Um amigo de verdade é um amigo na necessidade também, né? E o Swami nos lembrou que uma tendência natural do ser humano é evitar aquelas pessoas que estão, né, em grande dificuldade, principalmente, mais comumente, financeira, né? Porque todo mundo sabe, vai pedir dinheiro emprestado de novo, né? Isso não significa dizer que a gente deva estar emprestando dinheiro a todo mundo, e também a gente precisa lembrar que estender a mão para ajudar os outros é legal desde que o outro não te puxa para baixo, mas que você puxa o outro para cima, né? E se você ficar estendendo a mão sempre, 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 o outro talvez se habitue com isso e não assuma as suas responsabilidades. Sempre aquele provérbio chinês, né? Você dá o peixe para alguém um dia, mas depois você precisa ensiná-lo a pescar, né? Então, Swami, ele aborda esse conceito do que é um amigo,
quem não esteve presente na aula de ontem, que foi muito boa, eu sugiro que vocês leiam. Esses textos, ele parte do dever de casa de vocês precisam de ler também, né? Ouvem, lê com mais atenção quando você ouve as aulas, vai lendo, vai contemplando, vai tendo, vai desenvolvendo uma clareza de modo que não existe mais vaguezas, dúvidas, e abstrações, né? Você vai compreendendo sempre mais, compreendendo. Aí, se você vê que você está meio ah, meio parado, né? Meio bloqueado num conceito que você não clareou ainda, aí você fica à vontade de entrar em contato com o professor. O amigo também é aquele que guarda segredo, mantém segredo, né? Ao invés de fazer fofoca daquilo que foi confidencialmente apresentado para você, né? Raramente, às vezes nós, né, seres humanos, a gente se encontra em dificuldade, né? E o valor do amigo também se vê assim, né? No inglês é dito aquele que tem a coxa ou a perna para você chorar na perna, né? No Brasil, no português, no Brasil, a gente costuma dizer aquele que dá um ombro para você chorar, né? Um ombro amigo que te permite de chorar, né? Então, às vezes, nós temos essa necessidade de apoio psicológico para desabafar e chorar no ombro amigo, né? Aí o Swami, ele apresentou umas passagens de outros textos do Shankaracharya, o Bhaja Govinda, quando ele diz: quando a juventude passou, onde está o prazer sensual? Quando o lago secou, onde está o lago? Quando o dinheiro se foi, onde estão as pessoas que te apreciavam e respeitavam porque você era o provedor, né? Quando a verdade foi conhecida, onde está o samsara? Onde está o mundo, né? Este processo transmigratório de nascimento, vida, envelhecimento, morte e renascimento. Muito lindo, maravilhoso. Aí o Swami traz de volta esse tal do Brittari, que é um grande santo que escreveu um texto que, segundo o Swami Ji, ele são 100 versos, que aqui ele fala assim, ele diz que é muito raro, pela beleza, 100 versos, que ele vai exaltar o vairagya, né? A capacidade de equilíbrio, de equanimidade, de não apego, né? De estar sempre, né, bem equilibrado, né? E ele vai exaltando tudo isso. E eu só me diz assim, é muito poderoso esses versos dele. Se você ler, você vai ter vontade de sair correndo, fugir, parar de ler aquilo. Por quê? Porque ele expõe, né? O Vedanta tem esse pequeno problema. O Vedanta ele serve o propósito de cancelar as nossas ignorâncias, conceitos, né, errôneos a respeito daquilo que nós somos, mas para fazer isso de modo muito delicado, ele tem que expor isso para cada um de nós, né? E o ego, naturalmente, ele tem vontade de sair correndo quando as nossas limitações e ignorâncias, noções, né, confusas e equivocadas são expostas, né? E aqui ele diz, ó, se vocês leem esse texto, você vai querer sair correndo, porque ele vai dando um soco em você depois do outro, né? E ele também fala sobre Mitra, o amigo. Então ele entra na outra virtude que é Karunaha, significa compaixão, o amor, a sensibilidade, a empatia. É uma mente que foi sensibilizada, né? Sensibilizada no fogo deste processo de purificação e refinamento mental, emocional, intelectual. Esta sensibilidade faz do indivíduo mais vulnerável à dor do outro, né? Mais vulnerável à dor do outro. Eu vou citar um outro exemplo. Tem passagens na minha vida que ficaram marcadas na minha memória. Eu era um garoto de 22, 23 anos, né? Meu primeiro emprego de verdade bom,
né? Depois que eu saí da faculdade, fui para São Paulo fazer uns cursos, um estágio, voltei, e às vezes eu ia almoçar com um colega que era de família classe média alta, né, do sul do Rio de Janeiro, lá da Zona Sul, e eu notava umas coisas estranhas. A gente ia almoçar num restaurante legal, caseiro, ali perto, assim, mas tinha aqui na direção dos morros. Você sabe, no Rio de Janeiro, 40, 50 anos atrás, já era assim, 40 anos. Assim, começou a ter um morrinho, tem favela, né? Tem drogas, tem pequenos crimes, essas coisas todas. Tem a pobreza, né, que a gente não gosta de ver, principalmente se você é mais rico, né? Então, toda vez que nós íamos lá, eu ficava sensibilizado de ver de perto, né, aqueles barracos, porque no meu tempo a favela era favela, era dita ser favela, ela não era dita ser comunidade, entendeu? Papo de comunidade, mas era favela principalmente porque não era nem feita de tijolo e cimento, né? Era feita de papelão e resto de madeiras, né? Então, ver aquela pobreza extrema era algo que sempre me sensibilizava. Ver aquelas crianças jogadas no chão doía o meu coração. E essa pessoa era totalmente insensível a tudo isso. Ele falou assim: pô, por que você vem almoçar num lugar desse? Olha só essa gente. Quase dizendo: olha só essa gentalha, né? Então, a sensibilidade é algo que alguns de nós já nascem com ela, entendeu? E outros não. A empatia, capacidade de sentir a dor do outro, né? Eu estava dizendo isso, de um certo modo, faz do indivíduo mais vulnerável, né? Porque é sensível, né? Você está começando a sentir a dor do outro, você se sente mais, né? Eu queria ser realmente mais duro, mais como uma pedra, que eu não sinto nada, né? Mas aí a gente está cortando a nossa conexão com amor, a compaixão e a empatia, né? Que é parte da nossa conexão com o divino, né? O amor, a compaixão. Então, você tem que saber viver assim, com o coração aberto, sensibilizado, né? Da dor dos outros, e ao mesmo tempo com uma força mental e emocional de não se abalar por tudo isso, né? Essa força deve vir do conhecimento, a compreensão de que tudo isso faz parte de um processo kármico, que não existe realmente injustiça, mas a dor é algo que é sentida por nós e a gente, podendo, a gente estende a mão para aliviar a dor do outro. Mas se você estiver fazendo esses trabalhos, de estender a mão, você vai estar interferindo no karma do outro. Não. O cara está sofrendo um papa-karma e agora você está interferindo. Não, eu estou, Shwara, através de mim, está apresentando um pouco de punya, karma, para aliviar, né, o peso daquele papa, desse indivíduo nesta vida, né? Então é tudo manifestação de punya papa, né? Então, uma mente compassiva, empática, né? Capaz de se colocar na posição dos outros, sentir a dor dos outros, né? Se colocar no sapato do outro, né? E aí Swami, mais uma vez, ilustra para nos dizer que os ensinamentos do Vedanta são absolutamente coerentes, todos os textos, harmoniosamente, eles apresentam os mesmos ensinamentos, mantendo-se como padrão, este Yan Yogi, o Yani, né, vê igualdade em tudo. Ele vê, seja nos prazeres e dores, este Yani é considerado o maior dos bhaktas, né? Maior dos bhaktas. Como é que a gente vai dizer o maior dos Yani? Yani é Yani, né? Então, ele vai dizer, é o maior dos bhaktas, ou ele é o yani mais purificado, porque o fogo da auto-investigação e autoconhecimento sob a luz dos ensinamentos Vedanta é o maior purificador, como nós já vimos diversas vezes, né? Tem essa passagem muito linda de Bradaranyaka Upanishad, que todos sejam felizes, que todos estejam livres de doenças, que todos vejam o que é mais auspicioso, né? Deus, a natureza de Deus, que ninguém
tenha que sofrer muita infelicidade. Então, tudo isso é um desejo, né? É uma oração de pedido, né? De desejo, mas na mente do Yanni, né? Como o Papaji costumava dizer, que exista paz, que exista paz, que exista paz e harmonia entre todos os seres do planeta, né? Naturalmente, esta é uma oração relativamente utópica, porque o Yanni sabe que não existe felicidade sem felicidade, não existe alegria sem dor, todos os pares complementares estarão sempre presentes, né? Compaixão, amizade, o que mais ele fala? Essas virtudes que são inerentes à nossa natureza divina, elas vão aflorando, acho que a palavra é aflorando, na medida que nós passamos por mais e mais purificação. Aí ele entra na parte que é menos mental, psicológica, emocional, ele entra na parte mais sutil, né? Porque o centro emocional, mental, é mais denso, né? E agora ele está entrando no âmbito intelectual, é onde o rompimento, né? O abandono do sentimento de eu e meu ocorre, né? Então, a próxima característica, né, salientada aqui, é que ele não tem um sentimento forte de meu, em relação às coisas e às pessoas, né? O Mamakara foi purificado, né, queimado, né, largamente no fogo deste conhecimento. Não tem sentimento de propriedade, e aí o Swami nos lembra que existem duas modos de a gente é, neutralizar ou minimizar esse sentimento de propriedade, né? O número um, no início, é lembrando que tudo pertence a Ishvara, ao Criador, né? Saguna Ishvara, tudo vem dele, né? Ele faz tudo isso por nós. Ninguém soube onde comprar esse corpo físico que a gente tem. Não existe nem no Amazonas, aqui nos Estados Unidos, já procurei. Ninguém tem possibilidade de comprar uma mente melhor também, não existe, né? Então, ninguém sabe fazer este milagre da vida, né? Configurar um ser humano com os três corpos, com esta capacidade dotada de livre-arbítrio, etc. Então, você compreende que existe uma inteligência suprema que faz tudo isso. Não somente nos projeta nesta ordem física e material, mas nos sustenta, né? Através das, de todos esses princípios e leis que regem os três corpos, né? Principalmente o corpo físico, os pranas, né? As energias, e as energias mais sutis, né? Que regem a configuração de nossas mentes, né? A Sattvaguna precisa ser predominante ou dominante para que a gente cresça em clareza e sabedoria. Então, nós sabemos de tudo isso, né? Tudo que a gente obtém, se a gente crê realmente é meu e foi eu que obtive isso, né? Você vai ter que sofrer o desgosto da perda, né? E tudo nesse mundo a gente obtém e perde. Tudo vem e vai, né? Inclusive, principalmente, o que é mais chocante é a limitação temporal que nos, né, nos faz compreender, para aqueles que negam até mesmo isso, né, a mortalidade do corpo físico, né? Então, o corpo físico, ele veio e ele vai. Vai para onde? Vai de volta para os elementos. Vai para os elementos? Sim, ele vai de volta para Ishvara. Ishvara pegou os elementos, desenvolveu, grossificou-os e depois constituiu os corpos de todos nós de acordo com o nosso corpo causal, nosso corpo sutil, nosso karma, né? E ele depois ele sabe trazer isso tudo de volta para a origem e só ele vai saber o que fazer com isso depois. Então a gente não sabe nada, né? A gente deve tudo a Ishvara e se a gente compreende os ensinamentos de karma, dharma, né? Aí a gente já resolve ou minimiza, né? Ou ameniza
esse sentimento de meu filho, minha filha, minha casa, meu corpo, né? Meu karma, minha mente, né? A minha iluminação, e aí vai por aí. Então, então, são dois métodos de minimizar. Um é assim, compreendendo a natureza de Saguna Deus, compreendendo que tudo nos foi concedido por este Criador, e o outro é compreendendo a nossa real natureza, que é livre do karma, é livre do aparecimento e desaparecimento, né? Ele é não associado com nada, é absolutamente asanga, não tem associação nem com o Criador, nem com a criação, nem com as criaturas, né? Então, ou você reconhece a sua natureza livre de qualquer guna, ou você conhece a natureza do Deus Criador como inteligência suprema, né? Um corpo, né? Um corpo luminoso, né? Constituído por um excesso enorme de Sattva Guna, né? Que produz, projeta e mantém todo este universo aparente. E aqui o Swami apresenta uma outra passagem muito linda, que ele diz: nem a origem do conhecimento, nem os livros do conhecimento, nem ele, o discípulo, né? O discípulo dedicado, o professor competente, nem você, nem eu, nem esse mundo que a gente vê, nada disso sou eu, né? Aquele conceito, né? Eu não estou em nada disso, né? Eu sou a fonte, a origem, que não estão realmente, naturalmente, aqui, né? O autor se refere à natureza de Nirguna Brahman, né? Aquilo que não está nem presente na manifestação do Vyavaharika, o universo físico material, né? Então, eu não estou em nada disso. Eu sou simplesmente Brahman, eu sou o eu do eu. Tudo isso permanece mesmo durante o sono. E dá uma indicação. Você veja que durante o sono, todos os seus pertences, todas as suas associações desaparecem, mas este Brahman permanece, né? A sua real natureza. No momento que você, né, entra no estado de desperto, né? Você sabe que durante o sono, ainda assim, a sua natureza intrínseca estava presente. Portanto, eu sou a Sangha, eu não me relaciono com nada deste mundo, né? Não me procuro neste mundo, né? E as pessoas estão lá utilizando a ciência moderna, tentando encontrar Deus no mundo. Meu Deus, né? Quando que as pessoas vão se dar conta desta ilusão, deste erro de avaliação, né? Utilizando vários campos da ciência moderna para tentar dizer, tá vendo? Agora a ciência moderna está validando as escrituras do Vedanta e dos Upanishads. Não, a ciência moderna está procurando por esse princípio Deus, esse princípio, né, infinito e ilimitado, que é a natureza de todos nós, no âmbito da ciência moderna, que existe dentro do campo dos objetos fenomenais, abaixo da linha de Maheshwara. Você só consegue realmente identificar isso através dos ensinamentos não científicos, mas os ensinamentos, né, dos Upanishads, que irão revelar aquela realidade dentro da qual todos os esforços de compreender a inteligência que rege este universo ocorrem, né? Mas essa existência, consciência ilimitada é a própria luz, é a própria consciência, que não é a mente do investigador, mas ele está buscando fora, né? Existe o samsara material, materialista, existe o samsara místico, existe o samsara acadêmico, e existe o samsara que mistura tudo isso e cria uma ciência, né? E o problema é quando eles chamam isso de Vedanta. Se não chamar de Vedanta, não pisou no meu calo, como a gente diz, né? Mas se chamar de Vedanta, aí pisou no meu calo. Por quê? Porque isso não é Vedanta, né? As pessoas chegam ao extremo de fazer um carimbo e dizer isto é Vedanta, né? Mas não, chame isso de o meu ensinamento, né?
o meu ensinamento, mas deixa a tradição Vedanta fora disso, porque isso tudo vem a impactar negativamente a imagem, né, do Vedanta na tradição, a imagem, né, o conceito. As pessoas vão vendo essas coisas, tanta coisa que ocorre nos dias de hoje em nome do Vedanta, que muitas pessoas vão dizer assim, mas é isso, é Vedanta? Então eu não quero saber de Vedanta. É isso, são os Upanishads? Então eu não quero saber disso. Né? Mas, infelizmente, né, a gente deixa tudo por conta de Shwara, no final das contas. Então, aqui tem aquela passagem linda, maravilhosa, que nós dizemos como eu não... Nada disso, né, é posse minha, né? A apropriação indevida é uma expressão portuguesa que eu gosto muito e tenho repetido ultimamente. Apropriação indevida, eu vou me apropriando de tudo. Me aproprio do corpo, digo que é meu corpo. Me aproprio de fragmentos dos ensinamentos Upanishads, aí eu misturo umas outras coisinhas e chamo meu ensinamento. Tudo isso é parte de uma apropriação indevida, tá? Tudo bem. Se você quer fazer apropriação indevida, sabe que vai chegar um momento em que tudo isso vai ser tirado de você, tá? É uma prova de que realmente não é posse sua, né? Foi dado tudo isso para como um instrumento, né, de uso temporário para que você possa desenvolver essa sabedoria espiritual que nos liberta na medida que a gente, né, não academicamente, teoricamente compreende os ensinamentos, mas internaliza ao ponto de sermos transformados por ele, né? Então, tudo isso é um presente. Aí o Swami apresentou algumas passagens bonitas, nas quais os autores aqui, né, eles, no momento da morte, eu vou chamar a Betânia, eu vou chamar o Marcelo, chamar algumas pessoas, e eu vou pedir para eles, olha, eu quero que vocês sejam uma testemunha e depois me dá um alô, para ver se realmente, né, eu assimilei esse conhecimento ou não. Então, qual é o teste aqui? O teste é que antes de deixar o corpo, você deixa com o coração repleto de amor e gratidão, né, deixando uma nota de agradecimento verbal ou mental, dizendo assim, obrigado, Lord, obrigado, Lord, obrigado, Lord. Agora eu sei que eu sou Brahman, você é Brahman, tudo é Brahman. Então, este é a nota de agradecimento do Yanni, né? Liberdade do senso do meu, e depois a liberdade do senso do eu, Ahamkara, né? Não identificação com os três corpos, com os cinco bainhas. Tudo isso é um presente do Senhor e o meu corpo também. E chega um momento que a gente tem que, né? E tem uma passagem, eu acho que já passou aqui, que eu não foi muito bem elaborada na aula de ontem, né? Na qual o Yanni, né? Nós estamos falando de características do Yanni, o modo que o Yanni, né, a princípio, ele se conduz, se comporta, né? E na hora da morte é importante também. Então, tem uma passagem que fala de um sage, um santo, um Yanni, uma Mahatma, que faz uma nota de agradecimento maravilhosa, se referindo aos cinco elementos, né? Agradecendo ao Senhor na forma dos cinco elementos, porque, como nós sabemos, todos eles, né, servem como a base de nossas constituições, né? O ar, o espaço que permite os pranas, as áreas inteligentes, né? A água, né? O fogo, né? O fogo que regula a temperatura do corpo, o calor do corpo, né? E que faz a digestão, que é muito quente também lá dentro do estômago, para quebrar tudo aquilo. Então, tudo isso, e a terra, o barro, né? Que constitui os ossos, os músculos, né? E etc. Então, muito linda, não estou achando aqui agora, mas vale a pena salvar aquela oração
e, e fazer essa oração de vez em quando, né? Em antecipação à morte do corpo, né? Existem mortes e mortes e mortes. Tem pessoa que diz assim, eu quero morrer no sono, porque eu não quero saber que eu estou morrendo, né? Outro diz assim, não, eu quero morrer subitamente, porque um desastre, um cataclismo, alguma coisa, aí a gente morre sem saber que estou morrendo. Mas o Yanni é aquele que fica assim, oh, eu quero morrer sabendo que está chegando a minha hora. E é dito que alguns Yannis têm alguma sensibilidade para saber que está chegando a minha hora, né? O Yanni, ele quer saber que está chegando a hora porque ele não tem nenhum problema com a mortalidade do corpo físico, né? Então, na hora que está chegando, ele se dirige, agora eu achei aqui, ele se dirige ao Senhor representado pelos cinco elementos, o espaço, vai, o ar, Agni, o fogo, Apa, a água e terra. Então, ele se dirige a todos esses elementos, né, com a consciência, com a compreensão de que o meu corpo físico ele é configurado a partir desses elementos primários, que depois, né, se desdobram para desenvolver todos os elementos químicos, né, da tabela química e os elementos físicos. Então, é uma oração muito bacana. A terra, minha mãe, o ar, meu pai, o fogo, meu amigo, a água, meu bom parente, o céu, meu irmão, aqui está a minha última saudação a você. É a última goodbye que eu dou para esse mundo, né? Tendo rejeitado a paixão com seu maravilhoso poder, poder de disciplina, ele regulou a paixão, a atração pelos objetos de prazeres sensoriais, tendo rejeitado o que é mais, que inicia com compreendido, né? Compreendido os defeitos de todos esses objetos de desfrute através dos instrumentos, dos órgãos sensoriais, através desse poder maravilhoso da compreensão e da disciplina, ele desenvolve esse conhecimento puro, resplandecente, conhecimento puro, a verdade, a respeito da realidade, né, da natureza do eu, resplandecente, devido aos seus méritos desenvolvidos através de vidas, sempre associação com vocês, eu agora me fundo no Supremo Brahman. Então, isso aqui é uma Mahatma deixando o corpo, né? Que ele dá o último goodbye, né? No processo de associação com as pessoas, as coisas, né? Os eventos, né? Tudo aquilo que existe no âmbito de Mitya, né? A capacidade nossa de deixar o corpo conscientemente agradecido, né? Com o coração repleto de agradecimento, é um grande indicador do nosso nível de autoconhecimento. Eu entrego esse corpo de volta ao Senhor, né? Esta é a atitude chamada Nirahankara, né? Nirahankara. So, Ahankara é eu e meu, é o eu, né? Nirahankara é o oposto do eu, e o Nirmamaha é o oposto do sentimento de meu, né? Por isso, né, este Yani, ele entrega este corpo a Brahman, dizendo, ou Ishvara dizendo, ok, que esses elementos possam retornar às suas formações originais, né? Um grande agradecimento, eu estou indo embora. Então a gente faz uma pausa e a gente volta em 10. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Om Ishvara